Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja conosco. Agradeço muito ao Gelve pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu vou ler a primeira parte, que fala sobre essa questão da candeia, do alqueire. Eu vou ler na íntegra, porque eu acho muito importante nós nos lembrarmos sempre das palavras de Jesus. E em Mateus capítulo 5, versículo 15, diz: Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 a 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhe foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Esse capítulo do Evangelho ele é muito interessante porque fala dessa questão das parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? E aí tem dois pontos interessantes. A primeira é que na época era costume do povo hebreu falar por parábolas. E a gente sabe que Jesus ele não veio de forma alguma destruir a lei. Ele veio dar cumprimento. Então era um costume da época que as pessoas falassem, que as pessoas contassem histórias para passar um fundo moral. E a segunda questão é que o povo daquela época ainda era um povo muito ignorante. Então, através das parábolas, Jesus contava histórias, mas sempre com um fundo moral, sempre procurando passar alguma mensagem importante. E é importante também enfatizar que eram questões do cotidiano, porque o povo realmente era muito simples e Jesus, como grande espírito que era, ele procurava passar toda a moral que o povo pudesse compreender naquele momento através de parábolas que tinham muitos símbolos. E essa questão de não colocar a candeia embaixo do alqueire está relacionada a isso também. Colocar a candeia embaixo, não colocar embaixo do alqueire, não colocar ela de uma forma que nem todo mundo pudesse ver, mas colocar num ponto em que aquela luz pudesse ser vista por todos. Porém, nem todos ainda estavam preparados para ver. E por isso que ele fala, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. O povo daquela época, ele ainda precisava de uma linguagem um pouco mais figurada. Então, através das parábolas, eles podiam entender um pouco mais. O termo que não se deve pôr a candeia significa que nem todas as coisas poderiam ser reveladas de uma vez só. Era necessário que o povo daquela época compreendesse uma certa parte, mas proporcional à inteligência deles. Era necessário que fosse feito realmente a revelação aos poucos. Que a gente nós, né? A gente fala o povo daquela época, mas a gente pode falar nós, né? A gente foi, através das encarnações, a gente foi aumentando, a gente foi melhorando a nossa inteligência, e aí ao ponto de que a gente possa compreender, através da doutrina espírita, que vem nos explicar, vem nos mostrar tantas coisas que foram ditas por Jesus naquela época.
cada coisa realmente vai germinando no tempo certo. Se Jesus tivesse dito tudo naquele momento, as pessoas não compreenderiam, muitos ficariam loucos. Então, essas grandes verdades, elas vão sendo ditas à medida que as pessoas vão evoluindo. Por isso que se diz que não se pode pôr a candeia debaixo do alqueire, porque a luz sem a razão, ela desfalece a fé. Nós aprendemos na nossa doutrina que a fé ela tem que ser seguida de um raciocínio. Então, por isso que as coisas vão sendo ditas à medida que a gente vá evoluindo realmente. No Livro dos Espíritos, na questão 619, diz que todos podem conhecer a lei, mas nem todos a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então a gente vai observando que a gente precisa estudar, a gente precisa evoluir, porque senão a gente vai ser engolido por essa evolução que vai chegar. Todos nós temos um ponto em comum, que é a evolução. Então a gente precisa compreender as coisas, buscar o aprimoramento para que a gente possa se melhorar. No Livro dos Espíritos existem duas questões que estão relacionadas a essa passagem de Jesus. A 627 Kardec pergunta, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Né? Kardec pergunta, além daquilo que Jesus trouxe, os Espíritos ainda têm que complementar? E os Espíritos respondem, Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. É aquilo que a gente conversou. Era de acordo com a evolução daquele povo daquela época. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Quer dizer, essa verdade agora, ela vai ser uma verdade que todos nós vamos conseguir compreender. Porque já evoluímos também a parte da inteligência. O ideal é que a moral e a inteligência evoluam juntas. Mas a gente não tem conseguido. Mas nós já estamos muito evoluídos na ciência, na tecnologia. Então é chegado um tempo que a gente pode compreender essas máximas, essas verdades, né? A lei de Deus de uma forma mais absoluta. E a 628 pergunta a Kardec, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é como o candeeiro da nossa lição. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Aí a gente vê, colocando o nosso exemplo, a gente às vezes tem um pouquinho mais de conhecimento e se acha melhor do que os outros. Então, essas verdades, essas grandes verdades, elas vão sendo colocadas à disposição de toda a gente à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a nossa inteligência também vai evoluindo e a gente consiga compreender todas essas verdades que, na verdade, são a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela está em toda parte. Então, que a gente consiga perceber, que a gente, todo o nosso conhecimento que a gente vai adquirindo, que a gente possa compartilhar, assim como Jesus fez conosco. Nós éramos criança, e aí ele falou por parábolas, falou através de linguagens, que hoje, até hoje, olha a dificuldade que a gente tem muitas vezes de compreender as parábolas. Essas passagens de Jesus são difíceis, a gente vai estudando uma vez, duas, três, até que em algum momento a gente consegue compreender ela na forma, porque apesar de ser uma linguagem simples, de ser uma história que ele contava, tinha muito ensinamento por trás daquelas parábolas. E a gente só compreende verdadeiramente à medida que a gente vai estudando. E aí a grande necessidade que a doutrina espírita traz da gente tentar se aprimorar cada vez mais, da gente ir estudando, da gente ir realmente compreendendo o que Jesus quis nos passar com cada passagem dele. E eu vou ficando por aqui, meus irmãos, agradecendo mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse ensinamento gigantesco que o nosso Mestre nos trouxe. Que a paz do Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Muito obrigada.